Olá a todos! Sejam bem-vindos mais uma vez ao curso de autoconhecimento. Hoje vamos explorar um tema muito importante. Um dos fundamentos essenciais para alcançar o autoconhecimento e para nos unirmos ao nosso próprio ser divino é a criação dos corpos internos que permitem que a nossa consciência se manifeste plenamente nas diferentes dimensões da natureza. Somente por meio desses corpos podemos completar o caminho de retorno ao nosso Pai, ao nosso próprio ser interior. E, para criar esses corpos internos, a castidade é absolutamente necessária. A castidade é uma virtude que só pode ser recuperada por meio do trabalho que realizamos sobre a nossa própria luxúria. Por essa razão, o objetivo da palestra de hoje é reconhecer alguns dos defeitos luxuriosos que precisamos compreender e eliminar para alcançar a verdadeira castidade. Vamos começar esclarecendo o que realmente é a castidade, pois muitas vezes carregamos ideias equivocadas sobre ela. Frequentemente se acredita que castidade é o mesmo que celibato, mas isso é completamente equivocado. Na verdade, o celibato segue na direção oposta. O celibato busca Deus afastando-se do sexo. A castidade descobre que aquilo que nos diviniza já está presente na nossa energia sexual, e que a nossa natureza divina se desenvolve por meio do uso sábio e puro dessa energia na prática sexual com o parceiro. Assim, a castidade é exatamente o oposto da luxúria. Ela é a não perda da energia sexual, em todas as situações e por todos os meios. É a capacidade consciente de realizar a união sexual com o parceiro sem jamais alcançar o orgasmo ou a ejaculação, mas sim fazendo com que a energia sexual sempre se eleve pela coluna até a cabeça. O poder da castidade nasce à medida que compreendemos o verdadeiro valor da nossa energia sexual e eliminamos os múltiplos detalhes da luxúria que habitam em nós. Esses eus luxuriosos nos impulsionam constantemente a expulsar essa energia, e em alguns casos até nos fazem perdê-la de forma involuntária, como acontece nas poluições noturnas. Assim, devemos ter muita clareza: se queremos alcançar a castidade, precisamos iniciar um trabalho de observação, compreensão e eliminação dos nossos eus luxuriosos. Somente por meio desse trabalho desenvolveremos tanto o controle necessário sobre o nosso aparelho sexual quanto a pureza na nossa energia, para que o fogo sagrado do Kundalini possa despertar em nós e acender pela coluna durante a prática do suprasexo com o parceiro. Quando falamos do fogo sexual, é importante lembrar que existem dois tipos distintos de fogo. O primeiro é o fogo da consciência, o fogo sagrado do Kundalini, que ascende vitoriosamente pela coluna vertebral quando a castidade é alcançada. Essa ascensão se torna possível quando deixamos de expulsar a nossa energia sexual, porque eliminamos o eu fornicador. O segundo tipo de fogo é o fogo do ego, o fogo produzido pela fornicação. Cada vez que derramamos a nossa energia sexual, esse fogo invertido se fortalece. É o fogo inquieto e ansioso que sentimos como desejo sexual quando a luxúria se ativa em nós. Nos mundos internos, esse fogo invertido aparece como uma cauda, conhecida como o órgão kundartiguador, a mesma cauda representada em muitas imagens artísticas de demônios. Na realidade, todos nós alimentamos e engrossamos essa cauda ao longo de muitas existências devido à fornicação. No mundo astral, essa cauda é visível, e somente por meio da castidade e da ascensão do Kundalini podemos pôr fim a essa cauda satânica. De fato, a própria palavra Kundalini significa o fim do Kundartiguador. O fogo do Kundartiguador é desesperado e agitado. Ele nos enche de ansiedade e nos impulsiona a buscar alívio por meio da masturbação ou procurando alguém que nos excite até o ponto de derramar a energia sexual. É um fogo saturado de luxúria. O fogo do Kundalini, por outro lado, é um fogo sereno e elevado. Ele nos permite elevar a energia sexual durante a união sagrada com o parceiro. É o fogo que nasce da castidade. Também precisamos lembrar que a nossa energia sexual é, por natureza, criadora. A sua função é sempre criar, porque esse é o propósito do centro sexual. Isso significa que, toda vez que realizamos a união sexual, essa energia estará levando a cabo um processo criativo. Por exemplo, quando um homem e uma mulher se unem com a intenção de ter um filho, a união do espermatozoide com o óvulo resultará na criação de um bebê físico. Apenas um espermatozoide é necessário para essa criação. Porém, todos os demais espermatozoides expulsos durante a ejaculação também irão criar,
e o que eles criam são novos agregados psicológicos, novos detalhes do ego. E o mesmo princípio se aplica à mulher. Ela também possui energia sexual criadora, o seu próprio sêmen feminino. Quando atinge o orgasmo, expulsa essa energia, ela também cria dentro de si novos detalhes do ego, que se tornam seus defeitos psicológicos. Assim, toda vez que alcançamos o orgasmo ou a ejaculação, estamos multiplicando nosso ego e fazendo com que a nossa consciência adormeça ainda mais profundamente. Cada um dos nossos defeitos psicológicos foi criado por meio da expulsão da energia sexual criadora para fora do templo que é o nosso corpo físico. O que se conhece como a queda do homem ocorreu precisamente porque essa energia foi expulsa do corpo. A partir desse momento, a humanidade perdeu tudo aquilo que antes a divinizava. Fomos expulsos do paraíso, ou seja, dos estados superiores de consciência nos quais vivíamos. E as 7 virtudes da alma se inverteram nos 7 pecados capitais, as 7 cabeças da legião. Por meio da fornicação contínua e das impressões que não soubemos transformar, esses defeitos se multiplicaram até formar a legião de eus que hoje carregamos dentro de nós. Por isso, precisamos compreender que existem 3 tipos de sexologia, ou 3 formas possíveis de utilizar o sexo. E os 3 sempre irão criar algo, porque a energia sexual é, por natureza, criadora. O primeiro tipo de sexologia, aquele que ensinamos e incentivamos, é o suprasexo, ou magia sexual. Este é o sexo para a regeneração. Por meio dessa forma de sexualidade, recuperamos o nosso estado divino perdido. Assim como a humanidade saiu do paraíso pela porta do sexo, é por essa mesma porta que devemos retornar. Este é o sexo dos deuses, porque por esse caminho aprendemos a criar por meio do verbo. E, por meio da prática do suprasexo, são criados dentro de nós os filhos da luz, ou seja, os corpos existenciais do ser, que nos permitem nascer no mundo espiritual. O segundo tipo é o sexo normal, o sexo para geração, cujo propósito é trazer um novo organismo físico à existência para que a espécie possa continuar. É essencial compreender que, mesmo no sexo normal, quando a intenção é conceber um filho, a expulsão do sêmen não é necessária. Milhões de espermatozoides não precisam ser perdidos quando apenas um é necessário. Em vez disso, pedimos à nossa Mãe Divina particular que selecione o espermatozoide mais adequado durante a prática do sexo superior e que o conduza até o óvulo da mulher, para que a concepção ocorra. Esse é o verdadeiro significado da concepção imaculada, um processo no qual a gravidez acontece sem fornicação. E o terceiro tipo é o infrassexo, o sexo para a degeneração. Essa é a sexualidade praticada pela grande maioria da humanidade. Sua única intenção é o prazer animal, a superestimulação e a busca por uma excitação intensa dos órgãos sexuais até alcançar o orgasmo e a ejaculação. Com isso, todos os átomos solares contidos no sêmen são expulsos. E, quando a nossa energia criadora sai do corpo, ela reproduz o ego. Ela cria e alimenta os filhos das trevas, cada um dos nossos defeitos psicológicos. Por isso, cada ato de fornicação aprofunda o sono da nossa consciência e aumenta a nossa perversidade. E como a degeneração segue uma corrente descendente, torna-se muito fácil descer. Muito rapidamente, os prazeres que antes experimentávamos deixam de nos satisfazer. Começamos a desejar novas sensações, mais pesadas, mais intensas, mais degeneradas, apenas para sentir o mesmo prazer grosseiro. Isso é exatamente o oposto do verdadeiro desfrute sexual. O prazer produzido pelo infrassexo não tem nada a ver com o êxtase transcendental obtido por meio da prática purificada do suprassexo. Então, por que precisamos estudar os nossos eus luxuriosos? Porque somente assim podemos voltar do caminho descendente que temos seguido até agora. E porque a nossa energia sexual, que se tornou densa e pesada devido a tanta lascívia e fornicação, precisa começar a ser purificada para que a serpente Kundalini possa despertar em nós. Quando essa purificação começa, a nossa energia sexual pode ascender vitoriosamente pela coluna, permitindo a regeneração dos nossos corpos físico e vital, e a criação dos corpos astral, mental e causal, que atualmente existem apenas em estado embrionário. Para que essa criação aconteça, devemos alcançar a castidade.
Isso significa garantir que já não expulsemos a nossa energia sexual, nem dentro nem fora da prática sexual com o parceiro, e que comecemos a acumular e elevar essa poderosa força. Por meio do estudo e da eliminação de todos os nossos eus fornicadores, alcançamos gradualmente a castidade. Isso torna nossa energia sexual mais leve, mais sutil e mais capaz de ascender pela coluna vertebral. Outro ponto essencial é que trabalhar sobre a nossa luxúria nos permite recuperar a potência sexual, ou seja, a ereção ou a lubrificação no sentido correto e consciente. Muitas pessoas já sofrem de impotência sexual total devido aos danos causados ao seu aparelho sexual pelo infrassexo e pela masturbação, assim como pelas consequências kármicas acumuladas ao longo de muitas existências de degeneração sexual. A potência sexual pode ser completamente restaurada ao eliminarmos os eus da fornicação, que foram justamente a causa desses danos. Também é necessário fazer negociações objetivas com a lei divina, pagando esse karma ao ajudar a humanidade a receber este conhecimento, para que outros também tenham a oportunidade de se regenerar. À medida que a potência é restaurada, os órgãos sexuais serão revitalizados por meio da prática do suprassexo. Mas mesmo aqueles que acreditam não sofrer de impotência, na verdade sofrem, porque a sua potência sexual está condicionada pelos eus da luxúria. Só conseguem sentir vontade de ter relações, e só experimentam ereção ou lubrificação, se houver masturbação, pornografia, estímulos orais ou anais, certos olhares, certos comportamentos, e assim por diante. Sem essas condições, a potência desaparece. Isso significa que não é a consciência da pessoa que possui e governa a potência sexual. É a luxúria. É a luxúria que dita quando a potência aparece. Somente trabalhando sobre todos esses condicionamentos, cada um dos nossos eus luxuriosos, e eliminando com a morte psicológica as sensações, tensões, emoções e pensamentos que a impotência produz, podemos recuperar gradualmente a potência sexual para a consciência. Assim, já não precisaremos de práticas infrassexuais para ter potência. E, com o tempo, poderemos sustentar longas práticas de suprassexo, com duração de 1, 2 ou até 3 horas. Agora, como devemos estudar os eus da luxúria? Devemos fazê-lo por meio da autorreflexão íntima, sempre guiados pela nossa Mãe Divina. Esse trabalho é pessoal e profundo, realizado por meio da técnica de meditação ensinada na Conferência 22. Nessa técnica, levamos a meditação às cenas da nossa vida nas quais esses eus se manifestaram, e observamos cada detalhe que surgiu no desejo, na mente, na emoção e no sexo. Da mesma forma, toda a sensação experimentada na cena que estamos meditando deve ser observada, compreendida e eliminada, para que sensações superiores possam surgir posteriormente durante a prática sexual. Observamos cada emoção luxuriosa e cada pensamento lascivo ou autojustificativo, e os eliminamos detalhe por detalhe. Dessa forma, trabalhamos sobre tudo aquilo que sabemos ter se manifestado em nós nesta existência atual. Quando realizamos esse trabalho com verdadeira seriedade, a nossa Mãe Divina particular começa a nos guiar no plano astral, mostrando-nos em sonhos os eus que devemos trabalhar, e trazendo à nossa mente, durante a meditação, as cenas que precisamos estudar. Por meio dessa orientação, podemos avançar de maneira constante nesse trabalho. Para começar, basta nos perguntarmos: quantas vezes eu forniquei nesta existência, e de que maneiras? Imediatamente, os primeiros eus luxuriosos que se manifestaram em nós nesta vida começarão a surgir na nossa memória. E, na mesma ordem em que se desenvolveram, nós os eliminamos. E, como mencionei, este é um trabalho dirigido pela nossa Mãe Divina. Se realmente quisermos realizá-lo, teremos êxito, porque temos ao nosso lado a força mais poderosa do mundo, a força do amor. É uma força com imenso poder criador, e também um imenso poder destruidor, capaz de reduzir a pó cósmico tudo aquilo que é impuro em nós. Agora vamos observar um diagrama que resume como a luxúria atua. Ver esse diagrama pode até nos ajudar a reconhecer coisas que antes não sabíamos que eram formas de luxúria. Neste ponto de degeneração social, muitas práticas de natureza profundamente perversa já são aceitas como normais. A primeira coisa a compreender é que a luxúria, como todos os eus, manifesta-se por meio das 3 cabeças traidoras, que estudaremos em detalhe na próxima conferência: o desejo, a mente e a má vontade.
Para nos fazer aceitar satisfazê-la, a luxúria primeiro nos faz sentir um desejo. Ela ativa o fogo do ego, criando o impulso de buscar estimulação sexual para chegar à fornicação, que é a expulsão da energia sexual. Dessa forma, a luxúria garante a sobrevivência de todo o ego, porque enquanto continuarmos a derramar a nossa energia sexual, o ego sempre terá alimento. Para que isso aconteça, o segundo traidor colabora, a mente egóica. Ela sussurra desculpas e justificativas, convencendo-nos a expulsar a nossa energia sexual. E, por meio disso, acabamos caindo na má vontade, que é a ação direta de fornicar. Esse é o objetivo final da luxúria. Portanto, se queremos alcançar a castidade, devemos realizar um trabalho intenso de autoobservação, compreensão e eliminação do eu que busca expulsar a energia sexual do corpo, que é a fornicação. Fornicar significa derramar a energia sexual criadora em qualquer forma. E caímos na fornicação sempre que alcançamos o orgasmo e a ejaculação. O eu do orgasmo também deve ser trabalhado. Esse eu é composto por muitas justificativas, conceitos, emoções e sensações que nos impulsionam a buscar a experiência que libera a energia sexual. Existem 3 formas pelas quais sempre chegamos a esse ponto: a masturbação, as poluições noturnas e o sexo vaginal. Vamos analisar cada uma delas em detalhe, para que possamos identificar alguns dos eus luxuriosos que as compõem. Isso nos incentivará a realizar o nosso próprio estudo, para descobrir as formas pelas quais esses defeitos se manifestaram e continuam a se manifestar em nós, para que possamos eliminá-los. Vejamos agora a masturbação. O eu masturbatório é aquele que estimula o aparelho sexual com o objetivo de provocar o orgasmo, seja em si mesmo ou em outra pessoa. Trata-se de um defeito psicológico que deve ser erradicado com urgência da nossa psicologia se realmente quisermos iniciar um processo de regeneração. A masturbação é uma das formas mais comuns pelas quais as pessoas começam a expulsar a sua energia sexual. A imaginação mecânica desempenha um papel importante nisso, pois é muito comum que as pessoas imaginem alguém com quem fantasiam estar tendo relações sexuais enquanto se masturbam. Isso leva ao desenvolvimento de uma entidade psicológica muito forte que, no caso das mulheres, é conhecida como íncubo, e no caso dos homens, como súcubo. Por meio da masturbação constante, essa entidade psicológica, íncubo ou súcubo, pode levar a pessoa ao celibato, a não querer mais um parceiro ou a sentir que não precisa de um. Também pode conduzir à homossexualidade. E esse defeito pode se alimentar tanto que, por meio do poder criador da imaginação combinado com o potencial criador da energia sexual, pode até chegar ao ponto de se materializar fisicamente. Essa entidade se desenvolve cada vez que a pessoa se masturba e evoca uma figura, geralmente do sexo oposto, para se excitar. Dessa forma, ela cria e fortalece essa terrível entidade, que depois a escraviza ao vício da masturbação. É essa mesma entidade que comumente aparece nos sonhos para ter relações com a pessoa, provocando poluições noturnas para se alimentar dessa energia sexual. Apesar do que dizem muitos médicos modernos, sexólogos e outros, a verdade é que a masturbação é uma prática perniciosa e prejudicial. Mas, para justificá-la, convencemo-nos de que, com moderação, ela é útil ou benéfica, quando, na realidade, de pouco vem muito. Pouco a pouco alimentamos essa entidade psicológica até que a masturbação se torne um vício perverso que traz consequências terríveis, como impotência, ejaculação precoce, celibato e homossexualidade. Existem 2 tipos de masturbação, e devemos examinar ambos cuidadosamente para eliminar todos os detalhes que alimentamos nesta existência. São eles: a masturbação solitária, que é a autoestimulação sexual, e a masturbação colaborativa, que é quando buscamos a colaboração de outra pessoa para nos estimular sexualmente. Na masturbação solitária, desenvolve-se o eu auto-homossexual, porque cada vez que nos estimulamos, estamos, evidentemente, estimulando e excitando alguém do nosso próprio sexo, nós mesmos. Essa ação normaliza a ideia de excitar sexualmente alguém do mesmo sexo. Assim, a masturbação se torna, em princípio, aquilo que mais tarde leva muitos diretamente à homossexualidade. E aqui é necessário esclarecer algo importante. Neste ensinamento, fala-se da homossexualidade como um defeito não a partir de uma perspectiva social ou moral, mas sim esotérica. O propósito sagrado do sexo é duplo:
reproduzir a espécie e permitir a criação interna dos corpos superiores do ser. Para ambos os propósitos, a colaboração das duas polaridades opostas, o masculino e o feminino, é absolutamente necessária. Sem a união dessas duas forças complementares, nem a reprodução física nem a criação espiritual interior são possíveis. Por isso, neste contexto, quando um eu desvia a energia sexual para sua própria polaridade, isso é considerado prejudicial para o trabalho de regeneração. A masturbação geralmente vem acompanhada de outro detalhe da luxúria, a pornografia. A pornografia é um defeito que também devemos estudar na meditação para eliminá-lo, pois contamina a mente e nos subjuga até se tornar também um terrível vício. Ao trabalhar para eliminar o eu masturbatório, também é necessário examinar os métodos que utilizamos para nos estimular, pois cada método é, em si, um detalhe específico desse eu. Se utilizamos algum dispositivo ou brinquedo sexual, como vaginas ou pênis artificiais, vibradores, dildos, bonecas infláveis, e assim por diante, devemos estudar todos esses detalhes e eliminá-los. Quanto à masturbação colaborativa, ela inclui estimular outras pessoas manualmente e ser estimulado por elas. Também inclui o que comumente se chama de sexo oral e sexo anal, que não são verdadeiras formas de sexo, pois o sexo ocorre apenas quando o órgão masculino entra no órgão feminino. Portanto, nesses casos, o que realmente ocorre é masturbação oral e anal, atos que inevitavelmente desenvolvem o eu homossexual. Assim, é necessário trabalhar sobre esses defeitos, revisando em meditação as cenas nas quais os alimentamos nesta vida, caso isso tenha ocorrido. Existem até formas mais pesadas de masturbação, como o uso de animais para estimulação sexual, conhecido como bestialidade, e o uso de cadáveres para o mesmo fim, conhecido como necrofilia. Cada pessoa deve ver, de maneira individual, até onde desceu no seu caminho de degeneração com esse eu masturbatório, e trabalhar em profunda autorreflexão sobre todos os detalhes que alimentou ao longo da sua existência. Vejamos agora a poluição noturna. A poluição noturna é simplesmente a perda de energia sexual durante o sono. E por que ela ocorre? Ela acontece por causa da lascívia, por causa desse desejo sexual reprimido que, no mundo astral, toma forma e cria uma cena. Então nos vemos vivenciando sonhos eróticos, e, através do cordão de prata, que sempre conecta o corpo físico ao corpo astral, as sensações de superexcitação chegam ao corpo físico, provocando o orgasmo e a ejaculação, e assim a perda da energia sexual no plano físico. Então, o que devemos trabalhar para eliminar as poluições noturnas? Por um lado, devemos trabalhar sobre todas as impressões sexuais que recebemos ao longo do dia por meio da visão, da audição, do olfato, do paladar e do tato. Toda vez que recebemos uma impressão sexual, quando vemos uma pessoa que consideramos sexualmente atraente, quando vemos uma imagem relacionada ao sexo, quando ouvimos algo com conteúdo sexual, como uma música, uma conversa ou um som, ou quando qualquer impressão externa chega até nós por meio dos sentidos físicos, se não a transformamos com a morte psicológica, mas permitimos que ela ative a nossa energia sexual e permaneça como uma impressão psicológica, ela mais tarde se transforma em um cenário astral que nos leva a perder energia sexual durante o sono. Por outro lado, existe a identificação. A identificação ocorre quando ficamos absorvidos pelas impressões que recebemos e começamos a nos provocar ao recordar, fantasiar, desejar e alimentar esses desejos, o que nos leva ao sono psicológico. Essas identificações acabam nos impulsionando a buscar formas de expulsar a energia sexual por meio da masturbação ou da atividade sexual. E, se não agimos sobre elas, permanecem como um desejo sexual frustrado que acaba provocando uma poluição noturna. Também é necessário estudar os detalhes luxuriosos que alimentamos em grande quantidade ao longo do dia por meio da lascívia. A lascívia é esse desejo sexual frustrado que mantemos na mente, que nos faz pensar em coisas sexuais o dia todo. Devemos observar e eliminar a nossa luxúria tanto quando buscamos algo para nos provocar sexualmente quanto quando buscamos provocar os outros sexualmente. Isso acontece por meio de pequenas ações, pensamentos e desejos luxuriosos a cada momento. O eu que consome pornografia é um detalhe que deve ser compreendido e eliminado da nossa psique, pois alimenta muitos detalhes da luxúria e nos sobrecarrega com impressões que ficam registradas na mente, provocando poluições noturnas. No plano astral,
os nossos eus luxuriosos criam os cenários necessários para recriar essas cenas pornográficas. Cada detalhe luxurioso que se manifesta em nós, fazendo-nos imaginar, falar ou realizar coisas luxuriosas, ou planejar, buscar sensações e desejar, sempre nos conduz à masturbação ou à busca de alguém para ter relações. E, se isso não acontece, nos leva a perder energia por meio da poluição noturna. Portanto, podemos ver a importância de trabalhar todos esses detalhes, tanto na meditação reflexiva quanto por meio da prática da morte psicológica a cada momento, para que possamos transformar as impressões, evitar a identificação e impedir que alimentemos a luxúria. E, no que diz respeito ao sexo vaginal, existem muitos detalhes luxuriosos que se manifestam na nossa emoção, na mente e no corpo, e esses detalhes, quando nos unimos sexualmente com o parceiro, impedem que consigamos transmutar a nossa energia sexual com sucesso. O trabalho que realizamos ao eliminar cada um desses detalhes se transforma na potência e no autocontrole de que precisamos durante a prática sexual. Devemos trabalhar sobre os conceitos que possuímos, aqueles que nos fazem justificar ir à prática sexual com o objetivo de expulsar a nossa energia sexual. Devemos também trabalhar sobre os desejos e as sensações que experimentamos no corpo, especialmente nas zonas erógenas. Precisamos eliminá-los para recuperar o poder sobre nós mesmos, o que gradualmente nos levará a experimentar emoções e sensações de um tipo superior. Devemos estudar e eliminar os detalhes luxuriosos que expulsam a energia sexual sob o pretexto de que isso é necessário para a reprodução. O eu reprodutor é aquele que busca fornicação, mas com a intenção de ter um parceiro e formar uma família. Há muito a ser estudado aí, porque quando uma pessoa tem um relacionamento estável, muitas vezes sente que tem licença para fornicar, e então dá livre curso a toda a sua luxúria. Devemos, portanto, estudar todos os detalhes luxuriosos que foram alimentados ao longo desse caminho, desde quando éramos solteiros, passando pelo flerte, noivado, durante a gravidez, e assim por diante. É muito importante trabalhar e eliminar os eus que gostam de ter relações durante a gravidez ou durante o período menstrual. Devemos também eliminar os eus relacionados aos contraceptivos, aos abortos e às castrações, que nos levam a cometer graves crimes contra a natureza e aceleram a nossa degeneração, conduzindo-nos, finalmente, ao tédio e à insatisfação. Tudo isso deve ser trabalhado e removido da nossa psicologia. Uma pessoa que se torna insatisfeita com o seu parceiro cai em detalhes luxuriosos muito pesados, como o adultério e a prostituição. Portanto, é muito importante eliminar esses defeitos. Se fomos infiéis, devemos observar e eliminar os desejos e as justificativas que nos levaram a cometer o adultério, assim como as ações que realizamos para que isso acontecesse. Também devemos eliminar o defeito da prostituição, seja quando compramos sexo ou quando nos vendemos sexualmente. Como podemos ver, existem muitos tipos de prostituição e muitas formas de adultério sobre as quais devemos refletir, meditar e eliminar, para desenvolver a verdadeira fidelidade, tanto ao nosso parceiro quanto à nossa energia. Também é importante estudar o aspecto da bruxaria. A bruxaria ocorre quando alguém já conhece o poder do sexo e o utiliza com intenções obscuras, para manipular, dominar ou se vingar. Amarrações amorosas, vínculos sexuais, estupros e atos semelhantes também entram nessa categoria. O que mencionamos aqui pode parecer muitos eus para trabalhar, mas, na verdade, são apenas alguns detalhes do eu da luxúria. Na realidade, existem milhares e milhares. Cada pessoa, por meio do seu estudo pessoal, deve descobrir, detalhar, compreender e eliminar as manifestações específicas que apareceram em si mesma. E qual será o resultado de estudar os nossos eus luxuriosos? O resultado será o desenvolvimento desse maravilhoso poder chamado castidade. Pouco a pouco, nos libertaremos de tantos condicionamentos luxuriosos, de tanta lascívia e perversidade. Deixaremos para trás o estado degenerado e enfraquecido em que nos encontramos atualmente, no qual basta ver ou ouvir algo de caráter sexual para que toda a nossa luxúria se ative. E, gradualmente, entraremos em um estado de pureza e autocontrole. Em alguns desses eus, testemunharemos o processo da morte psicológica, pois no plano astral veremos animais, bestas e entidades, as representações internas desses agregados psicológicos, morrendo. No plano astral, também poderemos nos ver lavando os cabelos, e observar como eles crescem.
No mundo astral, o cabelo simboliza a castidade. Outros defeitos serão removidos da nossa coluna vertebral e lançados ao abismo, para serem completamente eliminados no trabalho da segunda montanha. O processo de regeneração começa com a desintegração dos defeitos que já sabemos que temos. Esses eus que estudamos hoje nos impedem de alcançar a fidelidade, a castidade e o amor. À medida que estudamos esses eus, compreenderemos os erros que cometemos e aperfeiçoaremos as práticas do suprasexo. Espero que esta conferência e esta explicação tenham ajudado você a compreender a necessidade urgente de trabalhar sobre esses defeitos, se realmente deseja avançar no seu desenvolvimento espiritual, e que tenham servido como orientação para iniciar o seu próprio estudo pessoal. Muito obrigado a todos que participaram da conferência. Como sempre, estamos à disposição para quaisquer dúvidas que possam ter. Convido você para a próxima conferência, onde falaremos sobre a traição. Nela, examinaremos em detalhe os 3 aspectos, ou 3 demônios internos, que sempre nos levam a trair os outros e a nossa própria consciência. Não perca!